Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada no dia de hoje. Queria agradecer ao pastor Ivanildo pela oportunidade hoje de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus aqui, né, o nosso devocional. E diante disso, eu queria estar compartilhando com os irmãos aqui um texto, uma parte de um texto, né, que a gente conhece, que está lá em Daniel 4. Vou começar aqui a partir do... Vou ler aqui o versículo 15 e algum versículo aqui, tá? Porém, deixai na terra, no 14, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Esse texto de Daniel conta a história, né, de um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que Daniel foi interpretar, né, para dar paz no coração do rei. E esse texto diz que o rei sonhou, né, que ele estava vendo, deslumbrando uma grande árvore muito bonita, formosa, onde os animais, né, onde até as ervas do campo ali desfrutavam dessa árvore, né, ali que ela cobria do orvalho e dava bons frutos. E aí veio, né, um anjo do céu e mandou e cortou aquela árvore, derrubou aquela árvore, mandou espalhar os animais, mandou todo mundo sair dali, mas porém foi ordenado que deixasse a raiz com os ramos, com o tronco com as raízes, né? O Espírito Santo ministrou no meu coração para partilhar com os irmãos que eu fui essa árvore, nós somos, né? Nós somos essa árvore, já fomos alguma vez essa árvore, que é onde Deus precisou, né? Em algum momento de nossas vidas, mandar cortar, mas para o propósito dele se realizar, se cumprir, ele mandou deixar o tronco com as raízes e bem guardada, né? Bem protegida. Por quê? Porque passa o que passar, passa o tempo que for, essa raiz vai florescer de novo, vai prosperar, essa árvore vai crescer novamente. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, está nos moldando, né? Está nos podando, está nos derrubando, jogando no chão, né? Em algum momento da nossa vida, porque onde ele não acha legal, onde ele não acha bom e onde ele acredita, onde ele sabe que tem que ser tratado, tem que ser, tem que nascer de novo, né? Tem que ter mesmo ali um recomeço, né? E isso foi o que Daniel passou para o rei Nabucodonosor e deu para ele aqui um conselho. Quando Daniel falou para ele no capítulo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com o povo, com os pobres, pois talvez prolongue a sua paz. Esse conselho, né, conselhos eu, falando de mim particularmente, quando tive numa situação bem difícil, eu tive vários, e se eu tivesse acatado eles antes, eu teria sofrido menos, teria feito sofrer menos, né? Porque eu me vi como esse rei, né, durante um bom tempo aí, com orvalho sobre a minha cabeça, né? Com orvalho sobre a minha cabeça,
ao relento aí, como os animais ficaram desamparados depois que essa árvore foi cortada, depois que a cobertura de Deus saiu da minha vida, que eu permiti isso. Mas, irmãos, eu queria compartilhar com vocês que todos nós já tivemos, né? Todos nós temos um milagre na nossa vida. Todos nós já vivenciamos um milagre próprio, né? Seja por qualquer situação que for, eu acredito que cada um de nós teve uma experiência profunda com Deus, assim, uma experiência que foi diferente de qualquer uma outra. E o Espírito Santo esteve ministrando no meu coração durante essa semana. Eu compartilhei com um amigo que eu estava nesse processo aí, né? Essa ministração veio se moldando em mim. E o Espírito Santo me veio, falou comigo, tipo assim, onde eu queria chegar para compartilhar com os irmãos mesmo, que o que nós estamos fazendo com o nosso milagre? O que eu estou fazendo? Veio nitidamente para mim, o que você está fazendo com o seu milagre? Diante disso, irmão, Deus já colocou diante de nós, como eu comentei, um milagre, uma experiência aí diferenciada que nos deu um upgrade totalmente, que fez nós florescermos de novo, que fez nós crescermos de novo. Ele preservou as raízes para que nós florescermos de novo diante desses milagres, dessas experiências. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso milagre? Será que Deus colocou no meu coração, falou assim, o seu milagre, para mim, tá, irmãos? Eu queria compartilhar com vocês. Deus colocou para mim assim, o seu milagre você pediu, né, para que alcançasse, né, mais vidas, mais pessoas aí, como experiência, como testemunho e tal. Mas e você? O seu milagre não pode ser só para outras pessoas. O seu milagre tem que ser para você, para mim. O que você está fazendo com o seu milagre? Você está aproveitando o seu milagre? Está curtindo o seu milagre? Está vivendo ali tudo que Deus te proporciona porque você entendeu que precisa desse processo, precisou desse processo, precisa se render a Deus. E Nabucodonosor, ele ouviu mesmo esse conselho de Daniel. Ele, no versículo 37, ele fala, agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele aqui, ele passou, né, a louvar e glorificar o nome de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso milagre? Será que eu me peguei pensando, às vezes questionando e murmurando assim, né? Murmurando não digo, mas às vezes contestando alguma coisa. Às vezes depois a gente para pensar coisas supérfluas, né? Coisas pequenas que muitas das vezes deixam a gente com dor de cabeça, às vezes deixam a gente sem paz, sem, sabe, vontade de dormir, sem o sono, e murmurando, e picuinhas, sabe, picuinhas que são tão pequenas diante das situações que muitas das vezes nós mesmos passamos, quando fomos cortados. E aí o Espírito Santo falou comigo, o que você está fazendo com o seu milagre? Então, diante dessa palavra, irmãos, eu queria botar para vocês, para nós, que vamos viver o nosso milagre, vamos aproveitar, né, as oportunidades que Deus coloca diante de nós, vamos estar mesmo buscando o diferente de Deus para nossas vidas, sabe? Vivendo intensamente, sabe? A vida é um dom de Deus, é uma dádiva, é uma coisa preciosa que Deus deu para nós. Muitas das coisas não são fáceis, mas quando a gente começa a olhar o que a gente tem
e valorizar o que a gente tem, o que a gente conquistou, o que Deus nos devolveu, é muito mais gratificante do que a gente ficar reclamando pelo que não tem, ou pelo que não consegue, ou pelo que não alcança, entendeu? Vamos focar no que a gente pode, às vezes coisas pequenas, degustar ali um simples biscoito, sabe? Em algumas ocasiões foi a minha, faz uma diferença tão grande, fez uma diferença tão grande, quando Deus trata mesmo, você sente falta de coisas que você nem imaginava que poderia fazer falta. Tô falando para vocês, um simples biscoito, um simples chocolate, um pedaço de chocolate, um doce. Então, assim, e agora que Deus restaura, que Deus restaurou, que Deus cuidou, por que não aproveitar mesmo, curtir o momento de estar comendo um simples pedaço de doce, né? Então é isso. A palavra, eu queria compartilhar mais ou menos isso com os irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor aí, ministrar no coração ministrar melhor com certeza, né? Mas que o Espírito Santo de Deus venha ministrar mesmo no coração de cada um de nós esse dia, né? E viemos a refletir, sabe? O que estamos fazendo com o nosso milagre? Como estou me sentindo hoje? Quando eu me perguntei isso, eu comparei como eu estava me sentindo ontem, né? No dia de ontem, antes de ontem, vamos supor assim, e como eu me senti hoje, no caso, no final do dia, né? No dia que eu recebi essa ministração. Então, assim, vamos viver o nosso milagre, largar de lado coisas supérfluas, coisas pequenas, largar de lado o que a gente não consegue, porque se tiver que ser, Deus vai colocar diante de cada um de nós, amém? Eu gostaria de aproveitar a minha oportunidade, fique com Deus e um bom dia para todos. Viva o seu milagre!